Bom, relembrar aqui os técnicos que mais levantaram taça de Campeonato Brasileiro. Aqui não é escolha não, é estatística mesmo, a gente volta à nossa série especial dos 10 mais do Campeonato Brasileiro. Levantaram uma taça apenas, gente como Carlos Alberto Parreira, no Fluminense de 84, e Luiz Felipe Scolari no Grêmio de 96. Chama atenção que os dois campeões mundiais só têm uma conquista cada um. Né? Parreira com o Flu de 84 e Felipão com o Grêmio de 96. Hoje eles estão na seleção brasileira. Eles e outros treinadores levantaram a taça uma vez, com 2 títulos. Tele Santana, no Galo em 71, no São Paulo de 91. Um dos treinadores mais referenciados do país. Tele foi campeão brasileiro com o Atlético Mineiro logo no início da carreira dele. E 20 anos mais tarde com o São Paulo, sempre com futebol ofensivo. Oswaldo Brandão também levantou a taça 2 vezes, com o Palmeiras em 72 e 73, a Academia Palmeirense, time de Luiz Pereira, Leivinho, Ademir da Guia, Dudu. E conseguiu depois ser ídolo do Corinthians também, a Sala do Tite, foi campeão paulista pelo Corinthians, se chama Oswaldo Brandão. 3 títulos, Emerson Leão, 2 títulos ainda, melhor dizendo. Emerson Leão com o Sport em 87 e o Santos em 2002, aliás é o primeiro trabalho como técnico do Leão, 87, depois com o Santos, já conta a história do título de 2002. Carlinhos do Flamengo venceu 2 também, em 87 e 92. Nunca treinou outra equipe o Carlinhos. Também com 2 Antônio Lopes, Vasco da Gama em 97, timaço do Vasco, e o Corinthians em 2005 pegou o trabalho no meio. Márcio Bittencourt era o técnico, ele substituiu o Márcio e acabou campeão naquele ano em 2005. 3 títulos agora, Rubens Minelli, Internacional em 75, 76 e São Paulo em 77. É o primeiro tricampeão como treinador, grande Rubens Minelli. Enio Andrade também levantou a taça 3 vezes, com o Inter em 79, o Grêmio em 81 e o Coritiba em 85. 4 títulos agora, Muricy Ramalho, o tri do São Paulo em 2006, 2007, 2008 e com o Fluminense em 2010. Ele é o mais vitorioso treinador dos pontos corridos. E com 5 títulos, Vanderlei Luxemburgo, Palmeiras de 93 e 94, era um timaço nas mãos do Vanderlei, o Corinthians em 98, o Cruzeiro em 2003, o Santos em 2004. Edinho, algum desses treinadores marcou a sua carreira? Tele Santana, né? Tele Santana, somente na seleção brasileira, foi um treinador muito importante para o Brasil em si, né? Um treinador que orientava bastante os jogadores. Acho que hoje os treinadores perderam essa meio que sintonia com os jogadores. A ideia é mais de você entrar mais na parte tática do que na parte técnica do jogador, nos fundamentos. E o Tele Santana orientava bastante, também por ter sido ex-jogador, né? E a gente respeitava demais. Foi um treinador importantíssimo na carreira de muita gente. Na minha, um pouco menos, porque eu já era um jogador formado na seleção brasileira, mas sempre foi um treinador interessante, passava muita orientação, isso era importante. Thelma, vou te contar uma história que eu ouvi da boca do então presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em 2002. Para você ter ideia de como foi o trabalho de Emerson Leão em 2002. O treinador daquela geração era Celso Roth. Essa história é uma das histórias mais divertidas que eu já ouvi de futebol, Edinho. E aí o Santos vinha de um investimento muito grande, do bolso da família Teixeira, e aí o pai do Marcelo Teixeira falou assim, chega, não dá para gastar mais dinheiro com o Santos. Fechou a torneira, e aí o Santos tinha que viver com o que arrecadava. Mandou embora o Rincon, Carlos Germano, Ramon, o timaço de 2001 no papel. E aí teve que viver com o que tinha, e o que tinha era a garotada da base. E aí chamou o Celso Roth, que era o treinador, e falou, Celso, Marcelo Teixeira, conto com você, nosso time é esse daí, mas a molecada é boa, conto com você, preciso de você, e eu ofereço o mesmo salário, na época um salário até modesto para treinador, ofereço o mesmo salário para você ficar. E o Celso Roth não quis, falou, você está louco, presidente, pelo mesmo salário esse time vai cair, segundo o Marcelo Teixeira. O Robinho, a canela dele é dessa finura aqui, não tem condição, e foi embora o Celso Roth.
Não conseguia achar ninguém, até que o Marcelo Teixeira foi para uma festa da Federação Paulista, na qual encontrou então o presidente da entidade, o Fará, e a mulher do Fará falou: por que você não chama o Leão? O Leão estava em baixa, saía da seleção brasileira, estava sem clube. Leão? Chama o Leão. E ele marcou um almoço com o Leão e falou que se impressionou sobre como o Leão sempre foi tão autoconfiante, estava embaixo no futebol, demitido da seleção, e contratou o Leão por um salário inferior àquele que ele havia prometido ao Celso Roth. E o Leão também falou assim: presidente, precisamos de reforços. Eu quero o Romário. Aí citou outros nomes. Ele falou: não tenho dinheiro, Leão, é com esse time mesmo. E o Leão começou a treinar a equipe e disse que lá pelo 4º treino o Leão chamou ele e falou assim: presidente, não quero mais o Romário. Nós vamos com essa molecada mesmo, que essa molecada vai dar retorno. E aí deu retorno. O Santos acabou em 8º lugar naquela fase de classificação, mas quando começou o mata-mata, o Santos ali aniquilou todo mundo. E essa geração acabou símbolo de um formato, né, Thelma? Porque não fosse o mata-mata, aquele Santos não teria sido campeão de 2002. Mas vários desses, até 2003, vários desses campeões, né, saíram de mata-mata, saíram de fórmulas das mais difíceis de entender possíveis, né? Já tivemos aí, como a gente viu, o campeonato com 94 times. Então, vários campeonatos aconteceu isso, mas o que eu digo é o seguinte: está no regulamento, cumprir o regulamento é o que vale. Agora é outro tipo de campeonato, nós já estamos criando uma geração aí que a gente falar desses campeonatos é história, é passado, né? Então estamos criando um outro tipo de cultura. Mas se fizer como nós vemos na Libertadores, como nós vemos na Copa do Brasil, vemos o Curitiba caindo em casa para o Nacional, o Vitória caindo para o Salgueiro. E por aí vai, os exemplos acontecem todo dia. O Gustavo Olivares disse que a gente esqueceu do Tite em 2001. Na verdade, se a gente tivesse que listar todos os técnicos que ganharam o campeonato só uma vez, meu caro Gustavo, a lista seria muito grande. Por isso que, para os técnicos com um título só, a gente colocou ali o Parreira e o Filipão como figuras emblemáticas dos técnicos que ganharam só uma vez, porque a lista seria muito grande. Os demais não, a lista é precisa, os que ganharam 2, 3, 4 e 5 vezes estão todos ali. Mas o Leão, que a gente falou aí de treinador, ele vai aparecer nos goleiros, não vai? Claro que vai. No próximo bloco a gente vai lembrar dos grandes goleiros que fizeram a história do Campeonato Brasileiro e também dos gringos, porque muitos gringos marcaram a história do Campeonato Brasileiro.